Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 2, capítulo 11. Xixixi, ele tem personalidade. Se a gente desamarrar as cordas, podemos soltá-lo, né? Luffy sorriu, completamente indiferente ao olhar intenso e bestial de Zoro, tendo sido frequentemente jogado em bandos de animais selvagens para treinamento por seu avô Gar, um sujeito pouco confiável desde a infância. Luffy estava muito familiarizado com esse tipo de olhar. Esses são os olhos de um animal selvagem. Na verdade, o olhar de Zoro era ainda mais penetrante do que o das feras de que se lembrava. Embora Luffy ainda não tivesse testemunhado a força de Zoro, apenas com base naquele olhar intenso, seu instinto lhe dizia que Zoro era forte. Tum! Nesse instante, uma escada apareceu encostada na parede. Uma menininha subiu e levou o dedo aos lábios, fazendo um sinal fofo para Robin e Luffy. Xi! A garotinha fez um gesto pedindo cautela, depois pulou do muro e correu em direção a Zoro. O que foi? Perguntou Zoro, seus olhos ferozes suavizando consideravelmente ao olhar para a garota que se aproximava. Seu tom, embora não mais gélido, ainda carregava um toque de impaciência. Irmão mais velho, você deve estar com fome, não é? Eu trouxe bolinhos de arroz, disse a garotinha, com um sorriso radiante. Ela segurava um embrulho de bolinhos de arroz cuidadosamente preparado junto ao peito. É a primeira vez que faço isso, mas coloquei todo o meu coração nisso. Garoto, você quer morrer? Some daqui, respondeu Zoro instantaneamente com a expressão inalterada mesmo ao ver comida, apesar de não ter comido nem bebido nada por 20 dias. Suas palavras duras tinham o objetivo de protegê-la, de evitar incriminá-la. Mesmo que você não queira envolver a garota, não precisa afastá-la dessa forma. Uma voz calma interrompeu. Quem diabos é você? Eu já te disse, você é irritante, Zoro disparou, com o rosto endurecendo enquanto observava Robin pular do muro. Este é um gesto sincero de uma criança. A sinceridade de uma criança é mais preciosa que ouro, disse Robin, dando um tapinha suave na cabeça da menina, que parecia desapontada por Zoro não ter comido seus bolinhos de arroz. Robin definitivamente não queria que a bondade daquela garota doce fosse pisoteada por aquele canalha do El Mepo. Xixixi. Muito bem dito, Robin, exclamou Luffy saltando do muro para se juntar a Robin. Embora quisesse observar Zoro por mais tempo, afinal, os padrões de Luffy para seus companheiros de tripulação iam além da força física. Já que seus Nakama haviam decidido intervir, Luffy não ficaria apenas parado assistindo. Luffy sempre apoiaria integralmente as decisões de seus companheiros. Você é o Zoro, certo? Perguntou Luffy, sorrindo para o espadachim amarrado. Sim. E quem são vocês? Perguntou Zoro, seu semblante gélido suavizando-se um pouco após ouvir as palavras de Robin, embora seu tom permanecesse hostil. Eu sou Monk D. Luffy, o homem que vai ser o rei dos piratas, declarou Luffy orgulhosamente, apontando para si mesmo com um sorriso. Robin, o camarada do Luffy, acrescentou Robin com um leve sorriso nos lábios. Rei dos piratas? Você é idiota? Zoro disse com uma expressão séria, arqueando a sobrancelha enquanto olhava para Luffy. Mas Robin, o que você quis dizer? Por que você disse que Zoro não queria envolver a garotinha? Perguntou Luffy curioso. Simples. A julgar pela reação dos moradores à presença dos fuzileiros navais, o capitão local não deve ser bom. E o nome Caçador de Piratas, Zoro é bastante famoso em todo o Mar do Leste atualmente. Como um renomado caçador de recompensas, ele não estaria preso aqui a menos que houvesse um motivo específico, explicou Robin com naturalidade. Embora não pudesse revelar que conhecia o plano por ser um transmigrador, o conhecimento do plano facilitou a dedução de uma explicação lógica com base na situação atual. Robin então se virou para a menina. Mas por que você não nos conta os detalhes? Já que você se arriscou vindo até aqui para trazer comida para ele, isso deve ter alguma relação com você, certo? Perguntou Robin gentilmente. Irmão mais velho, meu nome é Rika, apresentou-se a menina educadamente, e então explicou o que havia acontecido. O filho do capitão da marinha local, Morgan, El Mepo, desfilava frequentemente pela cidade com seu suposto animal de estimação, um cão feroz. No restaurante onde Rika e sua mãe trabalhavam para sustentar a família, o cachorro começou a importunar os clientes e a causar tumulto. Rika corajosamente tentou impedi-lo, o que irritou El Mepo. Zoro interveio, lidando facilmente com El Mepo e seu cachorro. Mas El Mepo ameaçou usar a autoridade de seu pai para executar todos os presentes. Portanto, Zoro fez um acordo com El Mepo. Ele se deixaria ficar amarrado ali por um mês sem comida nem água. Se sobrevivesse, Rika e os outros seriam poupados. Hoje completamos 20º dia. Nossa, você é incrível! Se eu ficasse mais de 3 dias sem comer, com certeza morreria de fome, exclamou Luffy. Depois de ouvir a história, ele já havia decidido que queria Zoro em sua tripulação. Minha força de vontade é completamente diferente da sua. Eu vou sobreviver, declarou Zoro com um sorriso determinado. Sem dúvida, um homem de fibra. Seria um desperdício se ele morresse aqui, disse Robin com gratidão. Quando se tratava de pura força de vontade, Zoro era absolutamente de primeira classe. Mais tarde na história, Zoro suportaria toda a dor infligida a Luffy pela Nikkyu Nikkyu no Mid-Kuma, sofrendo ferimentos horríveis e uma enorme perda de sangue. E quando questionado por Sanji, ele proferia a icônica frase, nada, aconteceu. Morrer aqui? Do que você está falando? Só me restam 10 dias para cumprir o acordo. Eu vou sobreviver, retrucou Zoro friamente, supondo que Robin duvidasse de sua capacidade de resistir aos 10 dias finais. Não estou questionando se você pode sobreviver. Estou questionando se você realmente acha que um lixo como ele, que abusa do poder do pai para oprimir civis, vai de fato honrar a promessa que fez a você, afirmou Robin calmamente. Hahaha. Ele tem razão.
Nesse instante, uma risada estridente ecoou pelo pátio. Um jovem, claramente vestido como um garoto mimado que depende da influência do pai, caminhou arrogantemente em direção a eles, ladeado por 2 soldados da marinha. Elmepo, murmurou Zoro, a compreensão surgindo em seus olhos, que se tornaram excepcionalmente frios. Eu planejava te contar amanhã, pouco antes da sua execução. Mas já que alguém já descobriu, executá-lo hoje também serves, zombou Elmepo, rindo sarcasticamente de Zoro. Seu desgraçado, rosnou Zoro com o olho tremendo. Ha. O famoso caçador de piratas, morrendo pelas minhas mãos. Meu nome, Elmepo, certamente se espalhará por todos os mares agora. Ha. Elmepo vangloriou-se arrogantemente. Zum, pá. Enquanto Elmepo estava perdido em sua risada arrogante, um punho alongado surgiu e atingiu em cheio seu rosto detestável, lançando-o para longe. Que canalha, comentou Luffy friamente, retraindo seu braço de borracha após socar Elmepo. Que diabos você é? Zoro olhou estupefato para a façanha completamente desumana que acabará de presenciar. Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi. Ele é um homem borracha, explicou Robin com um sorriso tranquilo. Capítulo 12. Gomu Gomu no Mi? Homem borracha? Zoro olhou para Luffy incrédulo. Frutas do diabo, coisas assim realmente existiram? Seu desgraçado. Como você ousa me bater? Meu pai vai te matar, gritou Elmepo, agarrando o rosto que inchava rapidamente onde Luffy o havia socado. Pou. A resposta de Luffy foi outra saraivada de socos. Parem com isso. Se continuarem batendo nele, vocês vão acabar mortos. Os 2 soldados da marinha próximos, inicialmente atordoados pelas habilidades de borracha de Luffy, voltaram à realidade quando Elmepo quase desmaiou. Eles se moveram para intervir. Poderia, por favor, não interferir nos assuntos do nosso capitão? Perguntou Robin calmamente, com um brilho carmesim escuro oscilando fracamente em seus olhos. No instante seguinte, uma onda invisível atingiu os 2 fuzileiros navais. Seus olhos reviraram e eles desmaiaram instantaneamente. O que foi isso? Zoro observou, atônito. Aquele homem chamado Robin apenas estreitou os olhos, e os instintos de Zoro gritaram quando um poder aterrador emanou dele, nocauteando instantaneamente os 2 soldados. Zoro, que nunca havia testemunhado tamanho poder antes, ficou completamente incrédulo. Isso se chama Ki do Conquistador. Os fracos não conseguem manter a consciência sob sua pressão, explicou Robin com um leve sorriso, enquanto a luz carmesim escura se dissipava de seus olhos. Aqui do Conquistador? Zoro murmurou o termo desconhecido. Desde que partiu, ele se tornou um caçador de recompensas por necessidade, precisando de dinheiro para sobreviver, negociando com piratas por dinheiro vivo. Sua força formidável lhe rendera o título de caçador de piratas, mas ele nunca havia se deparado com poderes tão bizarros quanto esses. Seja pelas habilidades de borracha de Luffy ou pelo poder desse homem Robin. O mar é verdadeiramente vasto. Muito melhor. Aquele canalha precisava de uma surra, suspirou Luffy, satisfeito, olhando para Elmepo, agora inconsciente. Verificar características. Robin pensou consigo mesmo, concentrando-se em Elmepo que estava inconsciente. Característica de Elmepo. Impulso reformado, roxo claro. Impulso reformado, roxo claro, pode passar por um arco de redenção. Após a redenção, sua força aumenta. Até mesmo os fracotes como ele têm uma característica roxo claro. E esse canalha usou o poder do pai para atormentar inúmeros civis. Mas, inexplicavelmente, ele conseguiu se redimir e se tornar mais forte. A lógica do autor original era, por vezes, desconcertante. Mas, mesmo sendo uma característica roxa pálida, é completamente inútil para mim. Assim que Robin teve esse pensamento, outra notificação apareceu. E características de nível roxo ou superior podem ser convertidas em materiais de aprimoramento fixos. Materiais de aprimoramento podem ser usados para melhorar as características já equipadas. Ao ler a tela, Robin confirmou os detalhes, um leve sorriso surgindo em seus lábios. É assim que funciona a função de atualização do sistema. Quem não desperdiça não passa necessidade, suponho. Saquear. A característica de Elmepo foi instantaneamente absorvida por Robin. Converter. Robin focou na característica reforço reformado, roxo claro. A conversão concluída. Quantidade atual de materiais de aprimoramento roxo claro do tipo potencial, 1. Após utilizar a função, Robin agora compreendeu completamente. Basicamente, ele podia converter características indesejadas em ferramentas de aprimoramento para melhorar as características que desejava. No entanto, os atributos de nível branco e azul não podiam ser usados para melhorias. Além disso, apenas as características totalmente saqueadas podiam ser convertidas. As características equipadas por membros da tripulação, sendo mais como cópias espelhadas, não podiam ser usados como materiais de aprimoramento. Embora Robin pudesse usá-los livremente, sem restrições, uma vez totalmente equipados. Somente atributos de nível roxo claro ou superior, obtidos por meio de saque direto, poderiam servir como combustível para aprimorar os atributos de Robin. As características relacionadas ao combate foram categorizados como do tipo potencial ou do tipo força. Por exemplo, a fortuna da facção, Ouro Supremo, saqueada de Kobe era uma característica do tipo potencial. O Deus Sol de Luffy, Ouro Supremo, também era do tipo potencial. O Aqui do Conquistador, Ouro Claro, já despertado de Robin, que podia ser usado diretamente em combate, era uma característica do tipo força. Características como o físico sobre-humano de Luffy, Roxo Profundo, e o físico demoníaco de Zoro, Roxo Profundo, também eram do tipo força. Para atributos do tipo força relacionados à proeza física, como o físico
físico, o nível exibido representava o nível atual de poder que o portador podia exercer, não indicava o potencial máximo do atributo. O mesmo se aplicava a características de habilidades de combate, como o estilo de 3 espadas de Zoro, roxo escuro, e Akuma no Mi Gomu Gomu de Luffy, roxo escuro. Os materiais de aprimoramento do tipo potencial só podiam aprimorar outras características do tipo potencial, não características do tipo força. Ao perceber essa limitação, Robin sentiu uma leve pontada de decepção. Se fosse possível fazer um aprimoramento direto, ele poderia ter considerado usar a fortuna da facção, Ouro Supremo, para aumentar seu Haki do Conquistador. Embora a habilidade fortuna da facção, Ouro Supremo, tivesse um potencial imenso, ainda empalidecia em comparação com o Haki do Conquistador Infusão, Ouro Supremo, totalmente dominado. Isso representava o verdadeiro poder de um Yonkou, almirante. Ainda assim, embora decepcionante, a limitação fazia sentido. Potencial era apenas potencial, não força real. Ser capaz de converter diretamente o potencial em poder avassalador seria como criar algo do nada, violando leis fundamentais da realidade. Essa constatação aprofundou a sensação de Robin de estar inserido no mundo real. Mesmo com seu poderoso sistema, os princípios básicos ainda se aplicavam. Para alcançar o ápice deste mundo, o sistema apenas forneceu o ingresso. Tornar-se o mais forte dependia, em última análise, de seus próprios esforços. Robin deu um leve sorriso irônico. Ótimo. Isso torna tudo mais interessante. Vamos ver até onde eu consigo chegar. Disposição régia aumentada. Intensidade do Haki do Conquistador aumentada. Outra notificação apareceu rapidamente. Exatamente como eu suspeitava. A força do Haki do Conquistador está ligada ao conceito de disposição régia da história. Robin anotou isso interiormente. Isso confirmou a correção de sua decisão de fazer uma estreia de alto nível e reivindicar o epíteto de Soberano do Céu. No mundo de One Piece, somente construindo uma reputação temível, usando o sangue e as derrotas dos inimigos como alimento, é que alguém poderia realmente chegar ao topo absoluto. Parece que vou precisar ter ainda mais visibilidade no futuro, que a recompensa seja bem alta. De qualquer forma, com as conexões de Luffy a seu favor, ele não precisava se preocupar muito em atrair inimigos invencíveis prematuramente. Robin definiu seu rumo futuro. Após esclarecer seu caminho, Robin continuou examinando a função de atualização. São necessários 10 materiais de aprimoramento do mesmo nível para elevar uma característica em um subnível. Por exemplo, o material roxo claro do tipo potencial obtido de Elmepo. 10 deles poderiam aprimorar outra característica roxo claro do tipo potencial para roxo escuro do tipo potencial. Comparado a outros que precisavam treinar lentamente ao longo do tempo, este método era incrivelmente rápido. Robin ficou bastante satisfeito. De agora em diante, até mesmo características inúteis de nível roxo ou superior poderiam ter uma função importante. E sem sua característica mais valiosa, embora patética, o roxo claro, Elmepo agora era completamente inútil. Vocês são piratas, certo? Por que estão se metendo nessa confusão? Perguntou Zoro naquele momento, claramente confuso. Quando você vê escória desse tipo, tem que dar um soco nela, declarou Luffy com naturalidade e um sorriso, olhando diretamente para Zoro. Ei você, quer ser meu nakama? Luffy fez o convite. Por que eu iria querer me tornar um vilão? Retrucou Zoro, perplexo com a lógica de Luffy. Mas eu já decidi que você vai ser meu nakama. Luffy afirmou com absoluta certeza. Ei, você vai ouvir quando alguém estiver falando? Zoro disparou. Mas se você não concordar, vai morrer aqui mesmo, não é? Um homem como você deve ter ambições a realizar. Você está mesmo satisfeito em morrer aqui? Robin interrompeu calmamente. Zoro ficou em silêncio instantaneamente. Morrer aqui? Como ele poderia se contentar com isso? Se fosse esse o caso, como ele poderia ter suportado 20 dias sem comida apenas com força de vontade? Tornar-se o maior espadachim do mundo, fazer com que seu nome ecoasse até nos céus. Essa foi a promessa que ele fez a Kuina, seu falecido amigo de infância. Era a ambição de Zoro. Ah, é mesmo. Você é um espadachim, certo? Onde estão suas espadas? Perguntou Luffy de repente. Aquele cara os levou, respondeu Zoro, lançando um olhar para Elmepo, que estava inconsciente. Então eu vou buscar suas espadas de volta. Se você as quer de volta, tem que ser meu nakama. Luffy sorriu, agarrou Elmepo, que estava inconsciente, e começou a arrastá-lo para longe. Ei, acorda! Onde estão as espadas do Zoro? Se você não me disser, vou te bater mais um pouco, gritou Luffy, dando um tapa na cara de Elmepo. Luffy, a base da marinha é para lá, gritou Robin, apontando na direção oposta àquela para onde Luffy estava indo. Ah, é mesmo. Obrigado, Robin. Luffy mudou de direção rapidamente e saiu correndo novamente. Aquele cara, ele realmente não ouve ninguém, murmurou Zoro, com a sobrancelha tremendo enquanto observava Luffy desaparecer. E você realmente o reconhece como seu capitão? Perguntou Zoro, olhando para Robin, que havia ficado para trás. O Luffy pode parecer meio distraído na maior parte do tempo, mas ele é incrivelmente confiável quando importa, respondeu Robin com um sorriso, e então se virou para Rika. Você deveria ir para casa agora, Rika. As coisas estão prestes a ficar caóticas por aqui, disse Robin gentilmente. Mas, Rika hesitou olhando para os bolinhos de arroz, agora ligeiramente frios, em suas mãos. Deus aqui, disse Zoro de repente. Rika piscou, e então seu rostinho se iluminou com um sorriso radiante. Aqui está, irmão mais velho. Ao ver Zoro devorando avidamente os bolinhos de arroz que ela havia preparado, o sorriso de Rika se alargou ainda mais. Delicioso. Estou satisfeito, disse Zoro após engolir a última mordida, com um leve sorriso no rosto. Estou tão feliz. Obrigada, irmão mais velho.
Rika exclamou radiante, olhando em seguida para Robin e compreendendo que Zoro havia comido sua comida por causa dele. Viu? A sinceridade de uma criança não é mais preciosa que ouro? Robin sorriu, observando a cena. Sim, admitiu Zoro, com um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Bum! Nesse instante, uma enorme explosão sacudiu a área. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 13. Bum! A enorme explosão ecoou pela base. Robin e Zoro se viraram na direção do som, observando uma estátua colossal despencar do ponto mais alto do prédio da marinha, caindo com força no chão e levantando uma nuvem de poeira. E isso, não me diga. O olho de Zoro se contraiu enquanto ele encarava os restos despedaçados da estátua. A estátua retratava claramente o comandante da base, o capitão da marinha Morgan. Zoro estava preso ali havia 20 dias. Ele os vira trabalhando quase sem parar naquela estátua. Aquele homem, Morgan, era incrivelmente obcecado por ela. Parece que Luffy se perdeu de novo, comentou Robin divertido. Na história original, Luffy destruiu a estátua de Morgan enquanto perseguia Elmepo. Mas desta vez Elmepo já estava com Luffy, e mesmo assim ele conseguiu derrubar a estátua. Acho que isso só comprovou que escória como Morgan nunca mereceu uma estátua como essa. Robin, posso te pedir um favor? Zoro hesitou, olhando para Rika. Ele lutou para encontrar as palavras. Pedir ajuda a alguém estava se provando mais difícil do que Zoro havia previsto. Não se preocupe. Rika ficará bem, Robin o tranquilizou, colocando-se protetoramente na frente da menina com um sorriso calmo. Rebeldes. Nesse instante, um grupo de fuzileiros navais avançou em direção a eles, liderado por uma figura alta e imponente. A característica mais marcante do fuzileiro naval líder era que um de seus braços havia sido completamente substituído por um enorme machado. Capitão da Marinha Mão de Machado Morgan. Vocês são cúmplices daquele pirralho do chapéu de palha. E você, planejando um golpe, é? Roronou a Zoro. Isso acaba agora. Vocês são todos culpados de rebelião. Vou executá-los na hora. Rugiu Morgan com os olhos vermelhos de fúria. Robin, pelo menos tire a Rika daqui. Zoro gritou desesperadamente. Tentando fugir, todas as unidades preparem-se. Morgan levantou a mão. Clique, claque. Forçados pela autoridade e poder de Morgan, os fuzileiros navais, a contragosto, ergueram seus rifles. É mesmo assim que eu vou morrer? Sentindo a aproximação arrepiante da morte, Zoro não estava com medo, mas sim tomado por uma imensa frustração. Ele ainda não havia cumprido sua promessa a Kuina, tornar-se o maior espadachim do mundo, e agora ele havia arrastado Rika e Robin para essa confusão. Que barulho! Robin manteve Rika em segurança atrás de si, a luz carmesim escura em seus olhos brilhando intensamente. Você não está me subestimando? Você é apenas um capitão de divisão, afirmou Robin friamente. Pull! Uma pressão invisível envolveu os fuzileiros navais enquanto apontavam seus rifles. No instante seguinte, tum, 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 os olhos dos numerosos fuzileiros navais armados reviraram e eles desmaiaram. Esse poder de novo. Ele pode usá-lo infinitamente? Zoro murmurou em choque, encarando o mar de fuzileiros navais inconscientes espalhados pelo chão. Robin, agora me lembro. Saiu uma reportagem recentemente sobre um homem no Mar do Leste que dizimou toda a tripulação dos piratas de Alvida sem sequer mover um dedo, apenas com a sua presença. O homem que afirma estar acima de todos. Você é aquele, soberano do céu, Robin? Morgan gaguejou com gotas de suor na testa enquanto presenciava a cena incompreensível e se lembrava de Zoro gritando o nome de Robin. A notícia mais importante do Mar do Leste nos últimos tempos passou pela sua mente. A manchete da primeira página da Agência Mundial de Notícias Econômicas, de alguns dias atrás, refletia perfeitamente a situação atual. Esse relatório saudava esse homem como o arauto do nascimento de um novo rei nos mares. Para Morgan, que acreditava que os títulos eram tudo, um homem com tal epíteto era inerentemente aterrorizante. E agora ele havia testemunhado esse poder absolutamente inacreditável em primeira mão. O homem que se erguerá acima de todos, soberano do céu, Robin? Zoro murmurou, olhando para Robin. Que arrogância! Mas possuindo tanto poder, talvez esse homem realmente tivesse o direito de ser tão arrogante. Ah, é? Até um fraco como você ouviu as notícias. A Agência Mundial de Notícias Econômicas é bem eficiente, não é? Robin assentiu, muito satisfeito. Pelo menos ele não precisaria se preocupar com os fuzileiros navais lhe dando algum apelido ridículo agora. Disposição régia aumentada. Intensidade do Aqui do Conquistador aumentada. Exatamente como esperado. A hipótese anterior de Robin foi confirmada mais uma vez. Conquistar fama e reputação além mar aumentava a disposição régia de alguém, o que, por sua vez, fortalecia seu Aqui. Quanto ao motivo, Robin adquiriu uma leve compreensão intuitiva. Ver Morgan suando só de ouvir o próprio nome. Me senti muito bem. Gomu Gomuno. Foguete. Nesse instante, acompanhado por um grito familiar, Luffy se lançou do topo do prédio da base da marinha. Uau, Robin. Você já deu conta de tantos assim? Luffy sorriu, olhando para os poucos fuzileiros navais que ainda estavam de pé em meio ao mar de corpos inconscientes. Pirralho do chapéu de palha. Os olhos de Morgan voltaram a ficar vermelhos ao ver Luffy. A vingança pela destruição de sua preciosa estátua precisava ser paga. Mas, ao olhar para Robin, um suor frio escorreu pela testa de Morgan. Peguem eles. Matem todos. Morgan rugiu para os poucos fuzileiros navais que ainda estavam conscientes. Capitão, se continuarmos lutando contra esse homem vamos acabar como eles. Ele é um monstro. Os soldados restantes estavam aterrorizados, completamente perturbados pela inexplicável demonstração de poder. Eu ordenei que você os matasse. Faça isso ou eu executarei por traição, berrou Morgan. O que é isso? Briga entre amigos? Luffy observou o chilique de Morgan com uma leve curiosidade, depois deu de ombros e sacou 3 espadas das costas. Havia 3 espadas naquela sala. Quais delas são suas?
Perguntou Luffy a Zoro. As 3 são minhas. Eu uso o estilo das 3 espadas, respondeu Zoro. Muito bem então. Vou te desamarrar. Vai virar meu nakama ou vai ficar aqui e ser morto pelos fuzileiros navais? Luffy sorriu para Zoro. Tudo bem. Melhor ser um vilão do que morrer aqui, suspirou Zoro. E então um sorriso feroz e bestial se espalhou por seu rosto. Uma fera encurralada é muito mais perigosa do que uma fera calma. Muito bem. Mais um novo nakama. Luffy comemorou, erguendo os braços para o ar. Se vocês entenderam, então desamarrem essas cordas logo, gritou Zoro, observando Morgan abater um de seus soldados hesitantes, forçando os outros a avançarem em sua direção. Mas esses nós estão muito apertados. Luffy tentou desatar as cordas. Me dê as espadas, rugiu Zoro. Para espanto de Luffy, Zoro prendeu uma das espadas firmemente entre os dentes. Fatiar. No instante seguinte, as cordas que prendiam Zoro foram cortadas. Ele ficou livre, com uma espada em cada mão e uma na boca, virando as costas para Luffy e encarando os fuzileiros navais que avançavam. Roronoa Zoro se juntou aos piratas do Chapéu de Palha. Atualizado o número de alvos de características equipáveis. Agora é possível equipar características de Roronoa Zoro. Uma tela de notificação apareceu diante dos olhos de Robin. O motivo pelo qual Robin não eliminou aqueles últimos fuzileiros navais e Morgan com seu Haki do Conquistador foi intencional. Ele os deixou para Zoro. Essa foi a iniciação de Zoro. Lutar contra os fuzileiros navais ali solidificaria seu status de vilão, aos olhos do mundo. As características de Zoro agora estão ao seu alcance. Capítulo 14. Ao ver a tela de notificação aparecer, Robin não hesitou. Mentalmente selecionou o equipar ao lado de físico demoníaco, roxo escuro e aura azura especial. Quanto ao estilo das 3 espadas e sua mordida, mais forte que a de uma hiena, ele deixaria isso para o próprio Zoro. Ao ver a barra de progresso do físico demoníaco, roxo profundo de Zoro começar a ser preenchida, ao lado do físico sobre-humano, roxo profundo de Luffy, que já estava cerca de 1/3 completo, Robin deu um sorriso de canto. Em breve, este ingresso para me tornar um verdadeiro monstro será totalmente meu. Uau, que legal! Exclamou Luffy fascinado pela postura única de Zoro com 3 espadas. Ele sempre adorou coisas estranhas e interessantes. Atacar os fuzileiros navais aqui? Acho que realmente sou um vilão agora. Mas, Zoro ergueu a cabeça, um sorriso feroz e bestial se espalhando por seu rosto enquanto olhava para Luffy. Vou me tornar o maior espadachim do mundo. Se você me impedir de alcançar essa ambição, terá que se desculpar cometendo seppuku. Xixixi. Se o camarada do futuro rei dos piratas não tivesse pelo menos essa ambição, eu é que estaria preocupado. Luffy sorriu de volta. Zoro, abaixe-se. Gomu Gomuno. Chicote. Luffy esticou a perna como um chicote, chutando para longe os fuzileiros navais que estavam atrás de Zoro. Rebelde. Vendo que Robin, o soberano do céu, aquele a quem mais temia, não se mexia, Morgan rugiu e avançou, brandindo o braço com o machado descontroladamente. Estilo de 3 espadas, Onigiri, corte demoníaco. Corte. Um jato de sangue irrompeu quando Zoro desencadeou uma de suas técnicas mais poderosas da época, Onigiri. Baque. Atingido pelo golpe demoníaco de Zoro, os olhos de Morgan reviraram, e ele caiu pesadamente no chão. Nós vencemos. Xixixi. Luffy comemorou, erguendo os braços. Seu capitão caiu. Alguém mais quer brigar? Gritou Luffy arregaçando as mangas. O capitão Morgan foi derrotado. Os poucos fuzileiros navais que ainda estavam conscientes se entreolharam hesitantes. No instante seguinte. Tá. Todos eles atiraram suas armas para o ar. Muito bem. Morgan foi derrotado. Estamos livres de sua tirania. Os fuzileiros navais explodiram em vivas e comemorações. O quê? Eles estão felizes que o capitão deles tenha apanhado? Luffy pareceu surpreso. Bem, a maioria das pessoas que se alistam nos fuzileiros navais nesta época realmente quer ajudar os civis. Canalhas como Morgan são a exceção, não a regra, explicou Robin. Mesmo sendo agora um pirata, ele não descartou completamente os fuzileiros navais. Para as pessoas comuns, os fuzileiros navais muitas vezes proporcionavam segurança nesses tempos caóticos. Piratas como Luffy, que eram essencialmente aventureiros e às vezes até salvavam populações locais, eram extremamente raros. Além disso, estavam constantemente em movimento, não podiam oferecer proteção constante aos civis. Foi por isso que muitos países buscaram proteção sob a bandeira de um Yonkou. Ter um território fixo proporcionava uma sensação de segurança ao povo. Mas acho que você tem razão. Xixixi. Esses fuzileiros navais não parecem tão ruins assim, ponderou Luffy, concordando com a cabeça. Vocês dois são realmente diferentes da maioria dos vilões, comentou Zoro, surpreso. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Sua palavra era sua garantia. Tendo concordado em se juntar à equipe, ele cumpriria sua palavra. Mas entrar para uma tripulação que não era inerentemente má era definitivamente algo para se comemorar. Sua decisão de se juntar ao grupo não se deu apenas porque ele estava sendo ameaçado de morte e queria realizar seu sonho. Mais importante ainda, ele conseguia perceber que Luffy e Robin eram fundamentalmente diferentes dos piratas cruéis que saqueavam e matavam. Principalmente Robin. Um homem que dissesse a sinceridade de uma criança é mais preciosa que ouro, não poderia ser realmente mau. Além disso, esse homem possuía aquela habilidade incrivelmente poderosa, o Haki do Conquistador. E o homem reconhecido por alguém como Robin Luffy, o capitão, também deve ter algo de especial. Agora, parecia que seus instintos estavam corretos. Aumentou o vínculo com Zoro. Aumentou o progresso na aquisição de características. Apareceu uma notificação, fazendo com que os lábios de Robin se curvassem ligeiramente para cima. Sim, funciona mesmo.
morrendo de fome. Nesse instante, Zoro desmaiou repentinamente. Após passar 20 dias sem comer, o fato de ele ter conseguido derrotar Morgan momentos atrás foi graças unicamente aos bolinhos de arroz da Rika. Irmão mais velho, vem comer lá em casa, convidou Rika animada. Comida. Podemos ir também? Luffy gritou imediatamente animado. Sim, claro, vocês irmãos mais velhos salvaram nossa cidade. Rika sorriu ainda mais radiante. Robin, vamos. Comida. Luffy insistiu, olhando para Robin. Podem ir na frente. Ouvi dizer que tem um mapa da Grand Line nesta base dos fuzileiros navais. Vou pegar primeiro, disse Robin, olhando em direção ao prédio da base. Certo, vamos em frente. Luffy agarrou Zoro, que estava exausto por um dos tornozelos. Ei, seu idiota. Não me diga. Zoro, completamente sem forças, sentiu seu olho tremer. Hora de comer. Luffy começou a arrastar Zoro pelo tornozelo, pegou Rika no outro braço e saiu correndo em direção ao restaurante, seguindo as instruções de Rika. Enquanto isso, Zoro estava sendo arrastado pelo chão pelo pé. Seu maldito desgraçado. Pelo menos me carregue. Os gritos enfurecidos de Zoro foram abafados pelos gritos animados de Luffy. Comida. Um dia eu te mato. Seu idiota. Robin deu uma risadinha, observando a cena clássica e cômica da história original se desenrolar. Então, usando seu sistema, ele localizou rapidamente o escritório de Morgan. Como esperado, Nami já abriu este cofre, mas deixou isto para trás. Definitivamente um dos membros do trio dos covardes, murmurou Robin divertido, olhando para o pedaço de papel em sua mão. Nele estava desenhada a bandeira de caveira dos piratas do Bug e o texto. Peguei o mapa, atenciosamente. Como Robin sabia? Característica, cofre, um cofre que foi aberto por Nami e depois fechado novamente. Com o valioso mapa desaparecido, Nami astutamente deixou este bilhete para trás para evitar chamar a atenção da marinha. Robin não ficou desapontado por não ter encontrado Nami. Sem aqui da observação, capturar uma infiltradora habilidosa como ela não seria fácil. Além disso, ele não estava preocupado. Eles se encontrariam em breve, no local onde Bug, o palhaço, estava. Bug, o palhaço, hein? O olhar de Robin tornou-se pensativo enquanto ele olhava para o papel. Um aprendiz no navio do rei pirata Gold Roger, ao lado do atual Yonkou, Shanks, o ruivo. Aparentemente, durante o confronto entre os piratas do Roger e os piratas do Barba Branca, Bug causou uma impressão ainda maior em Barba Branca do que Shanks. O que exatamente tornava Bug especial? Era algo que Robin sempre se perguntava enquanto lia a história original. Afinal, na história, Bug mais tarde se tornou um Shichibukai principalmente por usar seu status como ex-pirata do Roger para reunir seguidores fortes. E por divulgar esse fato durante a Guerra dos Melhores. Então, por meio de uma série de coincidências e dependendo muito de seus pais imperadores, Mihawk e Crocodile, ele de alguma forma acabou se tornando um Yonkou. Seu desempenho real em combate, no entanto, foi consistentemente péssimo. Mas agora, diante de Robin e seu sistema de características mais fortes, quaisquer qualidades especiais que Bug possuísse não permaneceriam ocultas por muito tempo. Você era valorizado por Roger, assim como Shanks. Espero que você possa me proporcionar algumas agradáveis surpresas, Bug. Robin pegou o jornal e dirigiu-se ao restaurante da família de Rika. Capítulo 15. Robin, você voltou. Encontrou o mapa? Graças ao sistema, Robin nem precisou pedir indicações. Encontrou facilmente o restaurante da família de Rika. Luffy, que estava com a boca cheia de comida, viu Robin entrar e engoliu rapidamente. Bug pegou-o, afirmou Robin, desdobrando o pedaço de papel que segurava. Bug, quem é esse? Ele é forte? Perguntou Luffy, curioso. Ele é um pirata com uma recompensa de 15 milhões de belis. Para o Mar do Leste, é razoável. Eu acho, respondeu Robin com um leve sorriso. 15 milhões de belis? Se o derrotarmos, minha recompensa também será tão alta? Os olhos de Luffy brilharam ao ouvir a palavra recompensa. Talvez Robin riu ao ver a reação de Luffy. Sim, enganei direitinho. Yos. Então vamos lá dar uma surra naquele Bug e recuperar o mapa, declarou Luffy arregaçando as mangas, cheio de espírito de luta. Ei, será que vamos mesmo entrar em guerra com uma tripulação pirata inteira só por uma recompensa? Exclamou Zoro, sentindo-se subitamente como se tivesse embarcado num navio de tolos. Antes da chegada de Robin, ele havia confirmado com Luffy. Além de Robin, ele era o segundo membro da tripulação. E o navio pirata deles era apenas aquele pequeno barco atracado no porto. Agora, eles estavam prestes a lutar contra a tripulação do Bug por uma recompensa? Enquanto Zoro não estava com medo, Luffy não estava sendo imprudente demais. Ele não agiu como um capitão. Não se trata apenas da recompensa. Precisamos desse mapa para chegar à Grand Line. Você quer se tornar o maior espadachim do mundo, certo? Você não pode fazer isso ficando no Mar do Leste. Você precisa ir para a Grand Line para alcançar sua ambição, explicou Robin calmamente, olhando para Zoro. Yos, a cabeça do Bug é minha, declarou Zoro, instantaneamente inflamado pelo espírito de luta. E, dois idiotas ridiculamente fáceis de manipular. Robin sorriu por dentro. Após definirem o rumo, Robin desfrutou de uma refeição farta no restaurante da Rika. Possuindo a força bestial azul, o apetite de Robin, embora não comparável ao de Luffy, ainda era muitas vezes maior do que o de uma pessoa comum. No entanto, agradecidos por Robin e os outros terem derrotado Morgan e salvado a cidade, todos os moradores trouxeram ansiosamente ingredientes de suas casas para o restaurante de Rika. Robin naturalmente não se preocupava com formalidades. Ser excessivamente educado em tais situações só arruinaria o clima. Ao verem Robin comer a comida que haviam trazido, todos os moradores da cidade sorriram felizes.
Depois, assim como na história original, os fuzileiros navais que haviam sido nocauteados pelo Aqui do Conquistador de Hoven acordaram. Eles foram até o restaurante da Rica, informaram ao grupo de Hoven que não seriam presos, mas pediram que deixassem a cidade o mais rápido possível. Ao contrário da história original, porém, Cobb, o palhaço, já havia sido derrotado por Hoven, então Luffy não precisou fingir ser desastrado. Além disso, Hoven não havia esquecido o quão despreparados Luffy e Zoro estavam na história original, quase morrendo de fome no mar. Assim, depois de reunirem alguns suprimentos necessários, os três seguiram para o navio temporário dos piratas do Chapéu de Palha. "Içar velas!" gritou Luffy energicamente de pé orgulhosamente na proa. Zoro pegou os remos e conduziu o pequeno barco para longe do porto. Hoven segurava o mapa náutico, indicando o rumo da viagem. Enquanto o grupo de Hoven se afastava, os soldados da marinha da filial da cidade permaneceram no porto, saudando-os em gratidão por terem salvado sua cidade, observando os piratas do Chapéu de Palha partirem. "Hoven, quanto tempo falta para chegarmos em terra firme? Estou ficando meio enjoado de maçãs. Quero carne", resmungou Luffy desanimado, olhando para Hoven que estudava o mapa. "Reclame menos. Se não fosse pelo Hoven, nem teríamos essas maçãs. Não acredito que você quer ser o rei dos piratas, mas não preparou nenhum suprimento para a viagem", suspirou Zoro, exasperado com Luffy. "Bem, eu não sou um navegador profissional. Não consigo prever com precisão a nossa hora de chegada", afirmou Hoven, olhando para o mapa. A navegação branca só era adequada para navegar em águas calmas. Prever com precisão os horários de chegada era tarefa para indivíduos verdadeiramente talentosos como Nami. Hoven então pegou uma maçã e deu uma mordida. Os recursos de Cidade das Conchas haviam sido quase esgotados sob o regime opressor de Morgan, e seu pequeno barco não possuía nenhum meio de conservar alimentos, então estocar uma grande quantidade de carne era impossível. Durante a navegação, obter vitaminas suficientes era crucial para prevenir o escorbuto. Portanto, as maçãs baratas com durabilidade relativamente longa e nutritivas eram a melhor opção. "Entendi. Vamos comer isso." De repente, Luffy olhou para o céu e gritou. Zoro e Hoven seguiram seu olhar. Era um pássaro grande. "Eu não consigo voar. Como é que a gente vai derrubar isso e comer?" perguntou Zoro com uma sobrancelha tremendo. "Vejam só. Gomu Gomu no foguete." Luffy agarrou o mastro, esticou os braços para trás usando sua elasticidade de borracha e se lançou para o céu. "Ah, é mesmo." Zoro quase se esqueceu de que seu capitão pouco confiável era um usuário de Akuma no Mi. Talvez Luffy seja útil para alguma coisa, afinal. Pelo menos ele pode ajudar a melhorar o cardápio. Hoven, no entanto, ostentava um sorriso estranho e perspicaz. No instante seguinte, pá! A grande ave agarrou com precisão a cabeça de Luffy em seu bico. "Ah! Socorro!" Os gritos de pânico de Luffy ecoaram pelo ambiente. "Idiota! Que diabos você está fazendo?" Zoro gritou, com o rosto contorcido de raiva. Ele começou a remar freneticamente, perseguindo o pássaro que levava Luffy embora. "Você queria derrubar o pássaro para melhorar nossa refeição, e em vez disso, você se tornou a refeição do pássaro? Característica: pássaro da trama, um pássaro que faz a trama avançar. Ei! Seu barco ali! Pare!" Enquanto Zoro remava desesperadamente atrás do pássaro que mantinha Luffy como refém, três figuras à deriva na água à frente começaram a gritar. Hoven olhou para os três homens com um leve sorriso nos lábios. "Os piratas Bug resmungam, roubados de seu tesouro e barco por Nami, certo? Droga, logo agora os sobreviventes? Ei, não há tempo para vocês. Subam a bordo", gritou Zoro enquanto continuava remando furiosamente. Os três náufragos pareciam aterrorizados enquanto o pequeno barco se aproximava deles, e então se esforçaram ao máximo para subir a bordo pouco antes do impacto. "Você está tentando nos matar?" Os três gritaram para Zoro assim que estavam relativamente em segurança a bordo. "Surpreendente que você realmente tenha conseguido." Zoro sorriu de canto. "Ei, nós fazemos parte da tripulação do grande Capitão Bug. Parem esse barco agora mesmo. Ele é nosso", ameaçou o líder dos três piratas de Bug, desembainhando sua espada. Zoro se virou, sua expressão se transformando em um rosnado selvagem. Poucos instantes depois. "Hahaha. Não tínhamos ideia de que o senhor era o famoso caçador de piratas Zoro, e o lendário soberano do céu, Hoven, cujo nome já se espalha pelos mares. Pedimos imensas desculpas." Os três piratas do Bug, agora com os rostos machucados e inchados, haviam assumido o lugar de Zoro na remada. Remavam diligentemente, oferecendo sorrisos bajuladores e servilistas. "A culpa de termos perdido nosso camarada de vista é sua. Continue remando em linha reta", ordenou Zoro friamente. "Sim, senhor. Não se preocupe. Essa direção é justamente o nosso destino", comentou Hoven, olhando para o mapa com um sorriso. "Sim, exatamente como eu esperava." Mesmo tendo preparado maçãs para que Luffy não morresse de fome, sua vontade de comer carne ainda o levou a ter a cabeça mordida por um pássaro. E o destino daquele pássaro era, naturalmente, a atual base de operações dos piratas Bug. Cidade Laranja. Capítulo 16. Cidade Laranja. Esta cidade, famosa por suas laranjas, tornou-se a base de operações dos piratas Bug. "Finalmente consegui." Uma figura esguia, agarrada a um mapa náutico, corria para salvar a própria vida. Era Nami, que acabará de roubar o mapa da Grand Line dos piratas do Bug. Atrás dela, os grunhidos de Bug a perseguiam de perto. "Ah! Socorro!" Lá no alto, o grande pássaro ainda voava, com Luffy firmemente preso em seu bico. "Capitão Bug." Parece haver um objeto não identificado sobre o porto. Dentro de uma grande tenda montada em um terreno elevado na Cidade Laranja, um homem com o nariz vermelho visivelmente grande abriu os olhos. "Abata-o", ordenou Bug friamente. Bum!
Uma bala de canhão atingiu o pássaro em cheio. Luffy foi solto, despencando em direção ao chão e aterrissando precisamente entre Nami e seus perseguidores. O que aconteceu? Nami olhou fixamente para a cratera profunda que levantava poeira. Ah, salvo! Essa foi uma viagem interessante. Luffy saltou para fora da cratera, ajustando seu chapéu de palha. Vê você é. Nami encarou Luffy, achando-o incrivelmente familiar. Um momento de reflexão trouxe de volta a imagem do belo rosto com quem ela dançara no transatlântico de luxo, aquele que lhe dissera, até nos encontrarmos novamente. O nome dele era Robin, certo? Esse menino de chapéu de palha era o mesmo que estava no barco de Robin quando eles escaparam. Nami olhou rapidamente ao redor, mas não viu Robin em lugar nenhum. Ei, é você! Luffy percebeu Nami naquele instante, e seu rosto demonstrou choque. Exatamente como eu pensava. Ele se lembra de mim. No momento em que Nami estava prestes a dizer algo, Luffy inclinou a cabeça, com uma expressão de total confusão, repleta de pontos de interrogação, surgindo acima dele. Quem é você? O olho de Nami se contraiu incontrolavelmente. Se você não se lembra de mim, por que ficou tão surpreso, ao me ver agora há pouco? Capitão. Sou eu, aquela que conhece o Robin. Vendo os piratas do bug que os perseguiam hesitarem, Nami se recompôs rapidamente e gritou com um sorriso. Ah, você é o ladrão que o Robin mencionou. A menção de Robin finalmente despertou a memória de Luffy. Isso mesmo. Você veio me salvar, não é? Então vou deixar esses caras com você. Nami não se importava com o que Luffy a chamava naquele momento. Apontando para os piratas do bug, ela rapidamente escapou. Ei, se você é o capitão daquela mulher, então vamos capturá-lo primeiro. Depois vamos obrigá-la a entregar o mapa. Os piratas do bug resmungaram, mudando seu alvo para Luffy. Ah, estou morrendo de fome, reclamou Luffy, agarrando a barriga e parecendo fraco. Seu desgraçado. Estou falando com você. Um dos piratas rugiu de raiva, arrancando o chapéu de palha da cabeça de Luffy com um soco. Não toque no meu tesouro. Luffy estendeu o braço, recuperando seu chapéu. Seus olhos se tornaram incrivelmente perigosos. Tendo irritado Luffy, os piratas comuns foram naturalmente derrotados com facilidade. Uau, você é realmente forte. Nami, que havia escapado para um telhado próximo para observar, exclamou surpresa e agradável ao testemunhar o poder de Luffy. Eu sou Nami, uma ladra especializada em roubar piratas. Que tal formarmos uma dupla? Ao ver as habilidades de Luffy e Nami, que inicialmente só queria um mapa da Grand Line, agora também ambiciona o tesouro dos piratas do bug. De jeito nenhum. Não quero fazer dupla com você. Luffy olhou para Nami e se virou para ir embora. Não diga isso. Eu te ofereço um jantar. Nami ofereceu com um sorriso encantador. Sério? O rosto de Luffy iluminou-se instantaneamente de alegria. Delicioso. Dentro de uma casa próxima, Luffy devorou um hambúrguer em uma única mordida, sorrindo alegremente. Você mora sozinha num lugar tão grande? Perguntou Luffy, curioso, olhando para Nami ao redor. Não, eu não sou desta cidade. Todos fugiram porque tinham medo do bug, explicou Nami. Então você invadiu, é isso? Afirmou Luffy sem rodeios, sempre dizendo o que lhe vinha à mente. Que grosseria. Sou uma ladra especializada em roubar piratas. Não me compare com ladrões comuns. Nami retrucou indignada. Mas ladrão é ladrão, não é? Comentou Luffy casualmente entre uma mordida e outra. Eu preciso juntar 100 milhões de belis a todo custo. Com esse mapa da Grand Line, eu definitivamente consigo, declarou Nami com determinação feroz. Mapa? Você é um navegador? A expressão de Luffy mudou instantaneamente ao ouvir isso. Sou muito melhor do que uma navegadora comum, afirmou Nami com confiança ao falar sobre suas habilidades de navegação. Então junte-se à minha tripulação pirata como nosso navegador. Lembrando-se das palavras de Robin sobre a necessidade de um navegador habilidoso para a Grand Line, Luffy imediatamente estendeu o convite. De jeito nenhum. Então você é uma pirata. Eu odeio piratas mais do que qualquer coisa. A expressão de Nami se fechou instantaneamente. A imagem de Robin também passou pela sua mente. Inicialmente, ela pensou que o comportamento estranho de Robin no navio significava que ele era outro ladrão como ela. Acontece que aquele cara também era um pirata. Ah, tudo bem, Luffy não insistiu, simplesmente voltando a comer. Sabendo que Luffy era um pirata, Nami deixou de lado a ideia de formar uma equipe e se preparou para partir. Mas ao chegar à janela e ver os piratas de bug patrulhando lá fora, uma ideia surgiu. Ela se virou para Luffy. No entanto, se você concordar com uma condição, eu posso considerar, ofereceu Nami com um sorriso malicioso. Sério? Eu topo qualquer coisa, exclamou Luffy, animado. Certo. Você tem que vir comigo encontrar o bug, disse Nami, pegando uma corda e amarrando Luffy rapidamente. Por que você está me amarrando? Perguntou Luffy, confuso. Há algum problema? Nami sorriu de canto, vendo Luffy firmemente amarrado. Nami era fundamentalmente bondosa, caso contrário, ela não teria como alvo específico apenas piratas para ganhar seus 100 milhões de belis. Mas quando se tratava de enganar piratas, ela não sentia absolutamente nenhuma culpa. Não, eu queria conhecer uns piratas de qualquer jeito. Vamos lá. Respondeu Luffy com um sorriso surpreendentemente despreocupado. Enquanto isso, Bug estava furioso porque o ladrão ainda não havia sido pego. Capitão Bug. Um grunhido pirata correu em sua direção, gritando. O que é isso? Bug perguntou rispidamente, ainda furioso com o mapa roubado da Grand Line, que era muito importante para ele. Aquela ladra. Ela voltou por conta própria, gritou o capanga. O que você disse? Bug olhou incrédulo. Olhando para o lado, ele viu a própria ladra escoltando um menino amarrado e usando um chapéu de palha em direção a eles. São eles. Aquela é a mulher que roubou o mapa. Outro pirata Bug apontou para Nami gritando. Pan. Nami não entrou em pânico. Ela apenas deu um empurrão forte em Luffy, fazendo o garoto amarrado cair no chão. Eu capturei o ladrão para você, Capitão Bug, o palhaço. Aqui está seu mapa de volta. Nami ergueu um mapa marítimo.
Que bom que você trouxe de volta. Mas o que exatamente causou essa mudança de ideia? Perguntou Bug, pegando o mapa e dando a Nami um sorriso estranho e perturbador. Eu e meu capitão brigamos. Já chega dele. Por favor, me deixem entrar para a tripulação do Bug, exclamou Nami com entusiasmo fingido. Esse foi o plano improvisado de Nami. Cercada pela equipe de Bug, a fuga era impossível. Então ela decidiu usar esse pirata e o mapa para ganhar a confiança de Bug e mais tarde, encontrar outra oportunidade para roubar o mapa de volta e escapar. Ao ouvir as palavras dela, os olhos de Bug se encheram de raiva de repente. O Capitão Bug está zangado. Ele vai usar seus poderes demoníacos. Os piratas Bug ao redor pareciam aterrorizados. Poderes demoníacos? Luffy, ainda amarrado no chão, piscou ao ouvir isso. Será que esse tal de Bug também usa uma Akuma no Mi? Ha. No instante seguinte, Bug caiu na gargalhada. Não aguentava mais aquele cara, né? Você é uma mulher interessante. Muito bem. Pode entrar. Bug deu uma gargalhada gostosa. Os olhos de Nami se curvaram em crescentes enquanto ela sorria radiante. Infiltração bem-sucedida. Piratas são mesmo ingênuos e fáceis de enganar. A tripulação de Bug então arrastou Luffy para longe e o jogou em uma jaula. Por que você está me trancando? Gritou Luffy. Mas ninguém lhe deu atenção. Estou de ótimo humor hoje. Qual é o seu nome, moça? Bug perguntou a Nami. Nami, ela respondeu com um sorriso. Muito bem. Pessoal, vamos dar uma festa de boas-vindas para Nami. Vamos fazer uma comemoração extravagante. Bug abriu os braços, dando uma gargalhada estrondosa. Respondeu a equipe de Bug com um rugido. Em pouco tempo, comida e bebida encheram a base dos piratas Bug. A forma que os piratas tinham de celebrar era sempre através de banquetes e festas. Qual é o problema? Coma, esta é a sua festa de boas-vindas. Bug incentivou Nami, que estava sentada em frente a ele. Certo. Muito obrigada, respondeu Nami com um sorriso. Após ter se infiltrado com sucesso, Nami já estava tramando como recuperar o mapa, e talvez até mesmo o tesouro de Bug. Os piratas do Bug eram notórios no Mar do Leste, e o próprio Bug era famoso por sua paixão por tesouros. Se ela conseguisse roubar seu tesouro, certamente faria uma fortuna. Me sentindo ótimo. Rapazes, preparem a bola Bug. Depois de tomar vários drinks, Bug de repente caiu na gargalhada. O que vocês estão fazendo? Nami observava confusa enquanto a equipe de Bug trazia um grande canhão e carregava nele uma bala de canhão de aparência peculiar. Observem atentamente. O poder da bola Bug especial. Acenda o pavio. Bug sorriu sadicamente. Bum! Com uma explosão tremenda, a bola Bug especial foi disparada. A enorme explosão atravessou o centro da cidade à sua frente, obliterando inúmeros edifícios em uma violenta onda de choque. O que foi aquela explosão? Zoro, que já havia chegado à costa, olhou fixamente para o clarão intenso à distância. Esse é o golpe supremo do Capitão Bug. A bola Bug, explicou um dos 3 piratas Bug que Robin e Zoro haviam capturado suando nervosamente. Bolas Bug? Zoro repetiu o nome. Vamos lá. O Luffy provavelmente está ali. Ele tem um talento especial para atrair problemas, comentou Robin, olhando na direção de onde a bolas Bug foi disparada com um leve sorriso nos lábios. Não é magnífico? Com minhas bolas Bug e os poderes da minha Akuma no Mi, eu definitivamente vou conquistar a Grand Line. Não é, Nami? Bug se vangloriou, admirando a destruição causada por sua bolas Bug. Sim, Capitão Bug, Nami conseguiu responder, tentando reprimir a turbulência dentro de si. Graças a Deus os moradores já foram embora sem vítimas. Eu que vou conquistar a Grand Line. Eu vou ser o rei dos piratas. Luffy gritou indignado ao ouvir a bravata de Bug. O rosto de Bug se contorceu instantaneamente de raiva, com as veias saltando em sua testa. Agora eu entendo porque você não suportava esse idiota, Nami. Bug zombou, achando ridículo que um pirralho tão pequeno ousasse afirmar que seria o rei dos piratas. Exatamente. Ele é só um tolo ingênuo que não viu o mundo. É por isso que não pude mais segui-lo. Nami concordou prontamente, obrigada a entrar no jogo. Muito bem. Como recompensa, vou deixar você disparar uma bola Bug. Detone seu antigo capitão. Bug sorriu cruelmente. Isso também servirá como prova da sua verdadeira lealdade a mim. Esta é a verdadeira cerimônia de boas-vindas, Nami. Clique. Uma nova bolas Bug foi carregada no canhão, apontada diretamente para a jaula de Luffy. Fogo! Fogo! Os piratas Bug ao redor começaram a gritar freneticamente. Uma caixa de fósforos foi enfiada na mão de Nami, mas ela tremia incontrolavelmente. Ela sabia perfeitamente que se não atirasse, Bug a mataria. Mas como ela poderia se tornar uma deles, uma das piratas? O que foi? Sua mão está tremendo, comentou Luffy de repente. Nami estremeceu. É porque você desafiou o pirata sem a determinação necessária. É por isso que você acabou assim, afirmou Luffy calmamente, sem demonstrar medo algum, apesar de estar preso em uma jaula com um canhão apontado para ele. Decisão? Que determinação? Matar pessoas sem cerimônia? É isso que significa determinação de pirata? Nami retrucou, mordendo o lábio enquanto memórias dolorosas vinham à tona. Não, é a determinação de apostar a própria vida, respondeu Luffy. Sua expressão despreocupada de sempre substituída por um vislumbre da verdadeira profundidade de sua própria disposição real. Tudo bem, deixa comigo. Vendo Nami hesitar, um dos tripulantes de Bug pegou os fósforos, preparando-se para acender o pavio. Zum, pá. No momento em que ele estava prestes a acendê-lo, Nami sacou um bastão retrátil e derrubou o pirata com força. Nami, o que você pensa que está fazendo? O rosto de Bug se contorceu em uma expressão feia. Me desculpe. Nami exclamou impulsivamente, sua natureza cautelosa habitual retornando enquanto ela se curvava profundamente em sinal de desculpas. Você acha que um simples pedido de desculpas é suficiente? Bug rugiu, com o rosto contorcido em um rosnado furioso. Que diabos?
Você só está tentando me salvar agora? Luffy parecia confuso com as ações de Nami. Não seja ridículo. Foi apenas um impulso. Eu só não quero me tornar como aqueles piratas cruéis. Nami retrucou, apertando seu cajado com força enquanto a tripulação de Bug começava a cercá-la cautelosamente. Ah, então foi só um impulso, né? Luffy pareceu um pouco desapontado, pois achava que talvez Nami finalmente fosse se juntar à sua tripulação. Piratas tiraram a vida da pessoa mais importante para mim. Quem em sã consciência iria querer se associar a eles? Levada ao limite, Nami finalmente expressou seus verdadeiros sentimentos. Ah, então é assim mesmo. Luffy finalmente entendeu por que Nami, que inicialmente parecerá disposta a cooperar, rejeitou instantaneamente sua oferta no momento em que descobriu que ele era um pirata. Xiii. Nesse instante, o som de um pavio queimando ecoou no ar. Ah, o pavio acendeu. Luffy entrou em pânico. Seu corpo de borracha podia suportar socos, mas não explosões. Não abuse da sorte, garotinha. Mate-a. Sem cerimônia. Bug estava completamente enfurecido, com os olhos vermelhos de raiva. Morra. Com estilo. Vários piratas Bug, ansiosos para impressionar sua capitã, atacaram Nami. Nami esquivou-se agilmente e, em seguida, correu em direção ao pavio em chamas do canhão. Água. Onde está a água? Luffy olhou freneticamente ao redor. Droga. Não há tempo suficiente. Vendo o pavio prestes a queimar, Nami cerrou os dentes e o agarrou diretamente com as mãos nuas. Ah! A dor lancinante do pavio em chamas fez Nami gritar. Você! Luffy olhou fixamente, chocado com a ação de Nami. O pavio foi se apagando lentamente nas mãos de Nami. Morra! Mas o perigo não havia passado. Os piratas Bug atrás dela ergueram suas armas, avançando para o ataque final. Nami fechou os olhos em desespero. Clang! Atacar uma mulher indefesa em grupo desse jeito? Que patético! Uma voz zombeteira cortou o clima tenso. Zoro! Exclamou Luffy alegremente ao ver Zoro aparecer com as espadas desembainhadas, após ter derrotado os piratas atacantes. Faz tempo, senhorita Ladra. Então, uma risada familiar chegou aos ouvidos de Nami. Nami se virou na direção do som, vendo a figura com quem havia dançado no transatlântico de luxo caminhando lentamente em direção a eles. Jovem, como vocês encontraram este lugar? Perguntou Luffy, animado. Jovem, quanto tempo? Respondeu Nami automaticamente. Ela não esperava que naquele vasto mar, eles realmente se reencontrariam. Principalmente não em circunstâncias como estas. Verificar características. Jovem, no entanto, não tinha muito tempo para reencontros agora. Ele fixou o olhar intensamente em Bug. Uma luz dourada, brilhante e deslumbrante surgiu do nada. Bug, com certeza guarda um grande segredo. Os olhos de Jovem brilhavam com intensa expectativa. Capítulo 17. Características do Bug. Especialista em bala de canhão. Azul, fruta picada, roxo escuro, conexões poderosas. Especial, aqui do Conquistador, não desperto. Ouro claro, nascido do mar. Ouro supremo, descartado. Uma luz dourada tão deslumbrante quanto a habilidade Deus Sol de Luffy, brilhou intensamente por um instante antes de, estranhamente, diminuir de intensidade. As características de Bug agora estavam visíveis diante dos olhos de Jovem. A habilidade especialista em bola de canhão. Azul, representava a capacidade do Bug de criar suas bolas de Bug especiais. A Barabara no Mi roxa escura também não chamou particularmente a atenção de Jovem. Assim como Luffy nessa fase, Bug só conseguia usar com habilidade as aplicações mais básicas da Akuma no Mi do tipo paramecia, dividir seu corpo para atacar. Atualmente, o uso que Bug faz dessa fruta, além de conceder imunidade a ataques cortantes, é bastante comum. Mesmo quando despertada, o potencial máximo da fruta parecia limitado a fragmentar o ambiente ao redor, como desmantelar instantaneamente um navio de guerra. Embora uma Barabara no Mi despertada pudesse ser eficaz em batalhas caóticas para Jovem, uma fruta do diabo desse calibre não merecia muita atenção. Como esperado, Bug, assim como seu colega aprendiz dos piratas do Roger, Shanks, o Ruivo, possuía aqui do Conquistador, embora este permanecesse adormecido. Afinal, este era o homem que, depois de se tornar Yonkou por pura sorte, ainda conseguia motivar seus subordinados perguntando: lembrem-se por que partiram para o mar? Suas vidas não clamam por isso? Vão buscá-lo. O One Piece. E com base em informações reveladas posteriormente na história original, as origens de Bug também podem ser bastante especiais. Portanto, Jovem não ficou surpreso ao ver que Bug possuía aqui do Conquistador conexões poderosas, especial como ex-membro da tripulação do Rei dos Piratas, possui uma rede de contatos extremamente forte, permitindo-lhe transformar o infortúnio em fortuna. Essa característica foi a chave para Bug se tornar um Shichibukai na história original e, posteriormente, um Yonkou por meio de uma série de coincidências. Embora se possa dizer que Bug teve sorte, sem seu status de ex-pirata do Roger e amigo de Shanks, ele jamais teria se tornado um Shichibukai, muito menos um Yonkou. No mundo de One Piece, a força por si só não era suficiente para chegar ao topo. Conexões e circunstâncias importavam muito. Considere Eustace Kid na história original. Sem conexões poderosas, apesar de ter uma recompensa de 3 bilhões de belis como Luffy após o ataque a Onigashima, ele foi derrotado instantaneamente por Shanks, o Ruivo. Antes do confronto final, Shanks pediu especificamente informações sobre Kid. Ele não estava interessado nas últimas conquistas de Kid ou em seus avanços com a Akuma no Mi. Em vez disso, Shanks investigou a rede de contatos e o histórico de Kid, o garoto que ousara provocá-lo repetidamente. Depois de confirmar que Kid não tinha conexões importantes e era apenas um ninguém impulsivo de origem comum, Shanks o eliminou com um único golpe de partida divina. Mas nada disso importava de verdade naquele momento. O que fez os olhos de Jovem brilharem foi a característica final. Nascido do mar, ouro supremo, descartado, nascido para o mar, possui talento incomparável para natação, supremo em todos os oceanos.
simplesmente nadando no mar, pode aprimorar sua própria disposição real, fortalecendo assim o Aqui. Descartado por ter comido uma Akuma no Mi e ter sido rejeitado pelo mar, Robin olhou fixamente para essa característica, seus olhos praticamente ficando vermelhos. Uma habilidade ouro supremo do tipo potencial máximo incrível. Seu potencial máximo pode ser ainda mais absurdo que o do Deus Sol, ouro supremo, do Luffy. Não é à toa que Bug, assim como Shanks, se tornou aprendiz no navio do Rei dos Piratas. Não é à toa que ele deixou uma impressão tão profunda em Barba Branca. Não é à toa que o próprio Rei das Trevas Hyleg disse que a futura habilidade de natação de Bug superaria a dele. Não é de admirar que antes de comer a fruta do diabo, Bug fosse arrogante o suficiente para encarar Barba Branca e se gabar de ter tingido seu bigode de vermelho. A razão para tudo isso residia nesta característica nascido do mar, ouro supremo. No mundo de One Piece, a importância do mar era evidente. E a disposição real de um indivíduo forte era fundamental para a força do seu Aqui dentro do sistema de poder. No entanto, essa característica nascido do mar, ouro supremo, não apenas concedeu a Bug um talento incomparável para a natação, mas também permitiu que ele aumentasse continuamente sua disposição real, e consequentemente, seu Aqui, apenas nadando no oceano. Embora a força do Aqui do armamento possa estar ligada ao físico, e a força do Aqui da observação à fortaleza mental, o Aqui do conquistador, a disposição de um rei que não podia ser fortalecida por meio de treinamento convencional, se fortalecia quase que exclusivamente navegando pela Grand Line, derrotando inimigos poderosos um após o outro. Era como um processo de seleção brutal, usando as falhas e o sangue dos inimigos para temperar e aprimorar a própria disposição régia do usuário. Mas essa característica nascido do mar, ouro supremo, permitia ao seu usuário fortalecer sua disposição real, e portanto, seu Aqui do conquistador, apenas nadando. O potencial de tal habilidade era simplesmente impressionante. Se Bug não tivesse comido a fruta do diabo, se essa característica não tivesse sido descartada, talvez o homem hoje reconhecido por possuir o Aqui mais forte não seja Shanks, o ruivo, mas sim Bug. Essa característica nascido do mar, ouro supremo, era basicamente um código de trapaça para o treinamento de Aqui. Fique mais forte apenas nadando. Não é de admirar que Bug fosse tão arrogante e confiante antes de comer a fruta do diabo. Num mundo onde o mar reinava supremo, possuir tal habilidade e não ser confiante e arrogante seria estranho. Mas essa característica foi tanto a sua salvação quanto a sua ruína. Após comer a fruta do diabo e ser rejeitado pelo mar, a característica foi automaticamente descartada. A disposição régia que podia ser infinitamente aprimorada apenas nadando, no momento em que a característica era descartada, ela se voltava contra Bug. O aprendiz extremamente confiante e arrogante da tripulação do Rei dos Piratas se transformou no covarde Bug, o palhaço. Não admira que Bug tenha sido tão corajoso e destemido durante o confronto com os piratas do Barba Branca. Mas então, apenas alguns meses depois de comer a Barabara no Mi, durante a Edo War entre os piratas do Roger e os piratas do Leão Dourado, Bug se tornou o perdedor covarde que choramingava e dizia que queria fugir. Uma mudança de personalidade tão drástica em apenas alguns meses, foi a reação negativa à remoção da característica nascido do mar, ouro supremo, que afetou o próprio Bug. Tudo faz sentido agora. Os olhos de Robin brilhavam enquanto ele encarava Bug fixamente. Essa característica, Robin precisa obtê-la a todo custo. Em termos de físico, depois que ele terminou de equipar o físico super-humano de Luffy, roxo profundo, e o físico demoníaco de Zoro, roxo profundo, o potencial físico de Robin rivalizaria com o de Kaido, talvez até mesmo igualando o da monstruosa Big Mom. Em termos de Akuma no Mi, com seu sistema de saque de características, Robin não precisava se preocupar em não ter habilidades poderosas. E se ele conseguisse adquirir essa característica nascido do mar, ouro supremo? Então, em termos de Aqui, Robin estaria sem dúvida no ápice absoluto do mundo de One Piece. Além disso, com o sistema de características mais fortes, Robin poderia usar habilidades de Akuma no Mi roubadas sem sofrer seus efeitos colaterais. Ou seja, mesmo que Robin adquirisse os poderes da Akuma no Mi, ele não seria rejeitado pelo mar como Bug, fazendo com que a característica nascido do mar, ouro supremo, fosse descartada. Físico Aqui, Akuma no Mi, os três aspectos mais cruciais do potencial do sistema de poder de One Piece. O potencial de Robin nessas três áreas pode torná-lo o maior do mundo. Bug, você realmente não decepcionou. Essa característica, eu a quero. Seu desgraçado, eu te conheço? Por que você está me encarando assim? Bug sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os olhos desse cara estavam vermelhos. Parecia que ele queria devorá-lo inteiro. O nome dele era Robin? Espera, Robin? Capítulo 18. Robin, você é aquele. Soberano do céu, Robin? O rosto de Bug mudou drasticamente enquanto ele encarava Robin. Ultimamente, o assunto mais comentado em todo o mundo era a notícia da Agência Mundial de Notícias Econômicas sobre o nascimento de um novo rei no Mar do Leste. Soberano do céu, Robin. Esse era o epíteto do homem. É isso aí. Isso mesmo, Capitão Bug. Esse cara é o soberano do céu, Robin. E o de cabelo verde é o caçador de piratas Zoro. Um dos subordinados de Bug que estava por perto pegou um jornal, comparou a foto com o rosto de Robin e engoliu em seco. Um usuário de Aqui do Conquistador. Até Bug sentiu um suor frio subir a testa. Embora Zoro, o caçador de piratas, tivesse uma reputação temível entre os piratas do Mar do Leste, Bug não se preocupava com espadachins, graças à sua Barabara no Mi. Mas o Aqui do Conquistador era diferente. Como ex-companheiro de tripulação do navio do Rei dos Piratas, tendo navegado com os piratas do Roger por quase todos os lugares, exceto Logtail. Devido a uma doença repentina, Bug praticamente conquistou toda a Grand Line ao lado deles. Ninguém no Mar do Leste entendia melhor do que Bug o verdadeiro significado do Aqui do Conquistador. Era a postura de um rei.
Qualquer um que o despertasse era considerado um poder formidável, mesmo no Novo Mundo. E um homem assim apareceu aqui, no Mar do Leste? Espere um minuto. Algo fez sentido para Bug. Ele olhou incrédulo para Luffy, ainda preso na jaula. Esse tal de Hoven é colega de tripulação desse pirralho? Esse título de soberano do céu, não me diga que ele o escolheu porque esse pirralho quer ser o rei dos piratas, imitando o epíteto de rei das trevas, do vice-capitão Hyleg. Isso significa que esse usuário de Aqui do Conquistador realmente acredita que esse pirralho pode se tornar o próximo rei dos piratas? Que tipo de piada de mau gosto é essa? Havia uma enorme diferença entre um pirralho arrogante dizendo que queria ser o rei dos piratas e um homem reconhecido por um usuário de Aqui do Conquistador como tendo potencial para se tornar o rei dos piratas. Mas por quê? Por que alguém que possui Aqui do Conquistador daria atenção a esse pirralho? Os olhos de Bug ficaram vermelhos de incredulidade e indignação. Soberano do céu. Hoven? Nami murmurou o nome, olhando para Hoven com incredulidade. Nos últimos dias, Nami esteve completamente concentrada no mapa da Grand Line, sem tempo para comprar o jornal mais recente. Mesmo sem ter visto o relatório, a natureza imponente do título Soberano do Céu, combinada com a reação de Bug, o palhaço, um pirata com uma recompensa de 15 milhões de belis e figura importante no Mar do Leste, já dizia tudo. A tensão e o medo palpáveis de Bug ao ouvir o nome de Hoven diziam tudo. Nami sabia o peso que o nome de caçador de piratas Zoro carregava no Mar do Leste. No entanto, Bug apenas demonstrou surpresa ao ouvir o nome de Zoro. Ouvir o nome de Hoven, porém, provocou medo e apreensão genuínos. Só o fato de ele já deixar um pirata importante como Bug tão nervoso? Será que esse homem é mesmo tão forte assim? Nami olhou fixamente para Hoven, que agora estava de pé, protegendo-a. Disposição régia aumentada. Intensidade do Aqui do Conquistador aumentada. Apareceu outra notificação. Hoven notou Bug suando nervosamente ao ouvir seu nome, e o olhar chocado de Nami atrás dele. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. As reações de simples grunhidos ao seu nome já não melhoravam seu ânimo. Mas as reações de personagens importantes da história, como Bug e Nami, isso ainda dava a Hoven uma nítida sensação de satisfação, melhorando seu estado de espírito. No mundo de One Piece, o processo de fortalecimento do Aqui assemelhava-se a uma espécie de expurgo, utilizando o sangue e as falhas dos inimigos para forjar um Aqui próprio mais poderoso. A fama e a reputação de indivíduos poderosos neste mundo também foram construídas sobre o sangue e as derrotas de seus inimigos. O princípio era o mesmo. Portanto, para aumentar continuamente sua disposição, e consequentemente seu Aqui por meio de sua reputação, Hoven precisava que seu nome se tornasse cada vez mais renomado. A melhor maneira de demonstrar a fama de um pirata era, naturalmente, através de suas recompensas. Não é de admirar que os piratas valorizassem tanto seus prêmios. É claro que confiar apenas na reputação era imprevisível. Um método mais conveniente e estável para aumentar a disposição, e o Aqui estava bem diante dele, na forma da característica nascido do mar, ouro supremo de Bug, o palhaço. Você, Pooh. Assim que Bug começou a falar, a luz carmesim escura nos olhos de Hoven brilhou intensamente. No instante seguinte, bum, uma onda de pressão aterradora irrompeu, varrendo os piratas Bug. Os numerosos capangas piratas Bug congelaram no lugar. No instante seguinte, seus olhos reviraram e eles desmaiaram. Tum, tum, tum. A equipe de Bug espalhou lixo pelo chão. Aqui do Conquistador, liberado. Na presença de um rei, os fracos sequer possuem o direito de permanecer conscientes. Incrível, Hoven, Luffy gritou entusiasmado, oferecendo um reforço positivo considerável. Impressionante, comentou Zoro, embainhando suas espadas com um olhar de admiração. Não importava quantas vezes ele visse aquilo, aquele poder era aterrador. O que aconteceu? Nami encarou a cena em total descrença. A julgar pelas reações de Luffy e Zoro, Hoven foi o responsável por isso. Mas Hoven não se mexeu. No máximo, ele estreitou os olhos, e quase toda a tripulação de Bug foi eliminada instantaneamente. Que tipo de poder era esse? A força de Arlong era aterradora, mas pelo menos era tangível, algo que se podia ver e compreender. O que acabará de acontecer desafiava completamente a compreensão de Nami. Ela olhou incrédula para Hoven, cujos lábios estavam curvados num sorriso confiante, quase dominador. Aqui do Conquistador. A testa de Bug estava agora encharcada de suor frio. Embora já soubesse que Hoven possuía Aqui do Conquistador, sentir seu impacto em primeira mão não era brincadeira. Se ele não tivesse se acostumado com tanta pressão durante o tempo em que esteve no navio de Roger, provavelmente também teria desmaiado instantaneamente. Aqui do Conquistador, e de um usuário que conseguia controlá-lo com tamanha precisão. Como é que um homem desses pôde aparecer no Mar do Leste? E por que ele escolheria um pirralho arrogante e insignificante como capitão? Que tipo de piada de mau gosto foi essa? Como esperado, você não desmaiou. Hoven notou que Bug estava suando, mas ainda consciente, sentindo-se um pouco decepcionado. Bem, ele era um aprendiz na tripulação de Roger, um homem que havia presenciado o choque do Aqui do Conquistador infundido entre Roger e Barba Branca. Mesmo que Bug ainda não tivesse despertado seu próprio Aqui do Conquistador, nocauteá-lo com uma simples explosão de Aqui provavelmente seria irrealista. Muito bem, hora do plano B. Bug precisava perder a consciência. Zoro. Hoven olhou para Zoro. Entendi. Compreendendo a ordem silenciosa de Hoven, Zoro correu imediatamente em direção ao canhão carregado. Antes de chegar, Zoro havia aprendido com Hoven que Bug possuía a Barabara no Mi, tornando os ataques convencionais de espada ineficazes contra ele. Coop. Sob o olhar horrorizado de Bug, Zoro girou o pesado canhão, apontando diretamente para Bug. Pare. Não faça isso. Tem uma bola de carrinho aí dentro. Bug gritou apavorado. Bum. No instante seguinte, fogo irrompeu da boca do canhão.
A bola Bug caiu no chão bem aos pés do Bug. Uma violenta explosão de chamas engolfou instantaneamente a área. Capítulo 19. Senhorita Ladra, estamos contando com você. Poderia destrancar a cela do nosso capitão? Robin perguntou a Nami com um sorriso. A bola Bug não conseguiu derrotar o Bug. No momento, o único poder ofensivo realmente eficaz de Robin era seu Haki do Conquistador. Tentar derrotar Bug, que possuía a Barabara no Mi, usando apenas sua força bestial, azul, era praticamente impossível. Embora seu Haki do Conquistador, precisamente controlado, fosse quase imbatível no Mar do Leste, contra um oponente como Bug, que não podia ser nocauteado por uma explosão de Haki e era usuário de uma Akuma no Mi, eles tiveram que depender temporariamente de Luffy. Robin lembrou que na história original, Nami conseguiu roubar a chave da gaiola, mas ela acabou sendo engolida pelo cachorro, Show Show. Chegou a hora de Luffy fazer um trabalho para mim, conseguir as características do Bug. Meu nome é Nami. Pode me chamar só de Nami, respondeu ela. Apesar de Robin e sua tripulação serem piratas, Nami ainda estava grata por eles a terem salvado. Espere aqui, disse Nami, e desapareceu rapidamente. Usando seus subordinados como escudos, Bug. A poeira e os destroços da explosão baixaram lentamente, revelando a figura de Bug mais uma vez. Suas mãos já haviam se separado, segurando 2 de seus grunhidos à sua frente para absorver o impacto da bolas Bug. Tão jovem e já possuindo um Haki do Conquistador tão poderoso. Seu futuro é assustador. Mas agora você provavelmente ainda não é páreo para mim, o usuário da Barabara no Mi, declarou Bug, tendo se recuperado completamente do impacto da explosão de Haki. Embora o Haki do Conquistador simbolizasse a disposição de um rei, antes de dominar a infusão, ele só podia ser usado para explosões concussivas. Poucos no Mar do Leste conseguiriam suportar uma explosão daquela magnitude, mas, infelizmente para Robin, Bug era um deles. Após o impacto inicial do Haki ser dissipado, a luta se resumiu à força bruta. Nesse aspecto, tendo navegado incontáveis dias e noites com os piratas do Roger, Bug tinha um olhar perspicaz. Esse tal de Robin à sua frente claramente não era tão forte fisicamente. Pelo menos, não mais forte que o próprio Bug, mesmo com os benefícios da Barabara no Mi. Bug não entendia por que um homem com um Haki do Conquistador tão potente teria uma força base tão insignificante. Mas ele sabia o que precisava fazer naquele momento, eliminar o homem à sua frente. Quanto a Zoro, o caçador de piratas, claramente um espadachim. E contra espadachins, Bug, usuário da Barabara no Mi, sentiu-se confiante o suficiente para provocar até mesmo Mihawk. Claro, a principal razão para essa confiança era saber que Mihawk reconhecia sua ligação com Shanks e que não tentaria matá-lo de verdade. Parece que terei que detê-lo por um tempo, Robin disse Zoro, desembainhando suas 3 espadas e encarando Bug. Morra. Com estilo. Bug rugiu, avançando em direção a Zoro. Corte. Zoro desviou rapidamente, cortando Bug ao meio com um golpe certeiro. Bug caiu inerte no chão. Pare de se fingir de morto. Golpes não funcionam na Barabara no Mi, né, Bug? Robin comentou calmamente, observando Bug fingir derrota no chão, claramente preparando um ataque surpresa contra Zoro. Patético. Após comer a fruta do diabo e ser rejeitado pelo mar, a reação negativa da característica nascido do mar, Ouro Supremo, descartada fez com que Bug passasse a depender exclusivamente de truques baratos como esse. Se não fosse pela Barabara no Mi, Zoro poderia facilmente derrotar Bug com seu nível de força atual. Já que você já sabe o segredo da Barabara no Mi, não vou mais fingir. Ao ouvir Robin, a metade superior de Bug voou repentinamente para o ar, revelando um sorriso cruel. Corta, corta! Adagas voadoras! Gritou Bug. Suas mãos se desprenderam de seu torso voador, cada uma empunhando adagas, e dispararam em direção a Robin e Zoro separadamente. Gomu Gomuno! Mordida! O quê? Bug olhou chocado enquanto a cabeça de Luffy se esticava repentinamente para frente, apanhando a adaga apontada para Robin bem entre os dentes, a poucos centímetros do rosto de Robin. Que tipo de corpo é esse? Você é um monstro? Nami, após ter roubado a chave e libertado Luffy, olhou boquiaberta para o pescoço de Luffy, que se estendia por vários metros. Seu corpo consegue esticar tanto assim? Você também comeu uma Akuma no Mi? O olho de Bug se contraiu. É isso aí. Eu comi a Gomu Gomu no Mi. Virei um homem borracha. Luffy murmurou indistintamente com a adaga presa entre os dentes. Fatia. Zoro primeiro desviou outro golpe de Bug e, em seguida, cortou rapidamente as cordas que prendiam Luffy. Salvo. Xixixi. Obrigado, navegador ladrão. Luffy sorriu, esticando os membros libertados. Parem de me dar apelidos estranhos. Eu só estava retribuindo o favor de vocês terem me salvado. Nami suspirou, exasperada com a atitude despreocupada de Luffy. Já decidi. Você vai ser o navegador da nossa tripulação. Xixixi. E nós também vamos pegar aquele mapa da Grand Line, declarou Luffy, arregaçando as mangas e se virando para Bug. Não tomem decisões por mim. De qualquer forma, vocês piratas podem lutar o quanto quiserem. Isso não é da minha conta. Vou pegar o tesouro agora e sumir. Talvez possamos nos unir mais tarde se o destino permitir. Até mais. Boa sorte na luta. Nami acenou para Robin e os outros e desapareceu rapidamente. Obrigado, respondeu Luffy alegremente. Até logo, Nami, acrescentou Robin com um sorriso. Nami, que já estava quase fora de vista, hesitou por uma fração de segundo ao ouvir as palavras de Robin, depois acelerou e desapareceu completamente. Seus bastardos. Vocês acham que tem tempo para papo furado? Pirralho do chapéu de palha. Ver esse chapéu só me lembra daquele maldito ruivo. Isso me irrita demais. Bug rosnou com os olhos vermelhos de raiva. Ruivo? Você conhece o Shanks? A atenção de Luffy foi despertada ao ouvir a palavra-chave ruivo. E daí se eu fizer? Bug deu um sorriso estranho. Onde está Shanks agora? Perguntou Luffy ansiosamente.
Quem sabe? Você pode dizer que eu o conheço, ou pode dizer que eu absolutamente não o conheço. Bug cuspiu as palavras, lembrando-se de que foi por causa de Shanks que ele acabou comendo a Bara no Mi. O pensamento ainda o enfurecia. Do que você está falando? Você é idiota? Luffy olhou para Bug como se ele fosse louco. Não sou bonzinho o suficiente para te dizer o que você quer saber. Rugiu Bug, com o rosto contorcido de raiva. Tudo bem então. Vou te dar uma surra, declarou Luffy arregaçando as mangas pronto para lutar. Vamos ficar aqui sentados assistindo, Zoro. Bug é todo seu, Luffy. Robin levou Zoro para um lugar limpo próximo, sentou-se e gritou palavras de incentivo para Luffy. Ao ouvir a conversa entre Luffy e Bug, um sorriso estranho também surgiu nos lábios de Robin. Mundo clássico de One Piece. Antes de qualquer luta importante, todos precisam expor suas conexões e relacionamentos primeiro, só para garantir que não matem acidentalmente alguém com parentes poderosos. Isso praticamente se tornou procedimento padrão. Deixa comigo. Os olhos de Luffy brilhavam com espírito de luta. Luffy, o funcionário temporário de Robin, agora estava online. Gomu Gomu. Rápido, rápido. No campo de batalha entre Luffy e Bug, um possuía um corpo de borracha, o outro um corpo que podia se dividir. A luta foi um caos frenético com membros voando para todos os lados. Robin testemunhou de perto pela primeira vez uma batalha entre usuários de Akuma no Mi, fruta do diabo, e achou tudo muito fascinante. Como o Haki do Conquistador de Robin havia eliminado todos os inimigos, apenas o próprio Bug permaneceu ativo entre sua tripulação. Todos os outros, até mesmo o segundo em comando de Bug, o chefe de gabinete Kabaji, não resistiram ao impacto do Haki de Robin e desmaiaram. Assim, o lado de Robin estava bastante tranquilo. Mesmo quando adagas ocasionais ou partes de corpos de Bug voavam em sua direção, Zoro, ao seu lado, as desviava facilmente com as bainhas de sua espada. Que luta caótica, comentou Zoro com o olho tremendo. Tendo partido para o mar há pouco tempo, ele nunca tinha presenciado um combate como aquele. Então, esse é o poder lendário da Akuma no Mi. É realmente ridículo. Minha esgrima é completamente inútil contra esse tipo de usuário de Akuma no Mi, observou Zoro sombriamente, cortando o membro voador de Bug ao meio, apenas para ver os pedaços voarem imediatamente de volta em direção a Luffy e se juntarem novamente. Essa foi a primeira vez que Zoro se deparou com uma situação em que suas espadas se mostraram ineficazes. Sem Haki, derrotar usuários de Akuma no Mi geralmente exige explorar suas fraquezas específicas, explicou Robin, decidindo ampliar um pouco os horizontes de Zoro desde o início. Aqui? Você quer dizer aquele poder que usou para nocautear todo mundo? O olhar de Zoro se tornou mais penetrante. Aquilo era Haki do Conquistador, a habilidade de um rei possuída por apenas um em vários milhões. O que estou falando agora é Haki do armamento. Com esse Haki, até mesmo ataques comuns podem ferir usuários de Akuma no Mi, explicou Robin com um sorriso tranquilo. Uma disposição de rei possuída por apenas um em vários milhões? E um Haki do armamento, capaz de atingir usuários de Akuma no Mi? Zoro murmurou os termos. Disposição de um rei. Não admira que o poder de Robin parecesse tão avassalador. Então, como se adquire esse poder aqui? Zoro perguntou a Robin ansiosamente. O Haki do Conquistador não pode ser obtido através de treinamento, é uma qualidade inata dos reis. Quanto a adquirir o Haki do armamento, conquiste a Grand Line Zoro. Derrote um inimigo poderoso após o outro. Como eu disse, você não pode alcançar sua ambição permanecendo no Mar do Leste, aconselhou Robin, dando um tapinha no ombro de Zoro. O Haki do armamento também exigia disposição e resistência física suficientes para ser despertado. E sem uma característica absurdamente poderosa como o Nascido do Mar, Ouro Supremo, do Bug, a única maneira de acumular essa disposição era através das provações de conquistar a Grand Line e superar inimigos formidáveis. Esse processo permitia que alguém eventualmente aprendesse e fortalecesse seu Haki. Isso explicava por que os usuários de Haki eram praticamente inexistentes nos 4 mares e na primeira metade da Grand Line, mas incrivelmente comuns na segunda metade. O Novo Mundo. Os desafios oferecidos pelos 4 mares e pelo paraíso simplesmente não foram suficientes para forjar a disposição necessária para despertar o Haki. A Grand Line, hein? Parece emocionante. Juntar-me a vocês foi definitivamente a escolha certa, Robin respondeu Zoro, com um sorriso selvagem se espalhando pelo rosto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.